baixo, ainda com o microfone, a coisa ainda fica meio, a voz ainda fica baixa. Bom, como vocês sabem, nossos pastores estão viajando, né? Na realidade, devem estar retornando de Feira de Santana, e o pastor Wellington me incumbiu, desta manhã, a trazer uma reflexão, uma fala à igreja. Como vocês sabem, o pastor Wellington não tem jeito. Eu disse, pastor, eu não quero, acabei de chegar de viagem, estou cansado. Aí ele disse, não precisa ser uma pregação, seja uma aula. Ou seja, não me deu saída, né? Sou professora, então não me deu saída. Eu digo, oh, Jesus, tudo bem. Mas, enfim, eu acho que, apesar de ser um momento desconfortante, até angustiante, né, estar aqui em cima, mas eu acredito assim que a oportunidade de partilhar a palavra de Deus, independente do momento, da hora, de quem quer que seja que esteja falando, eu acho que vale a pena. Eu acho não, tenho certeza que vale a pena. Porque a partilha da palavra, ela vai surgindo, ela vai fluindo. Eu falo algo, a pessoa que escuta, de repente, vai de encontro àquela ansiedade que a pessoa está passando. Então, eu acho que a insegurança é normal, até por conta da falta de costume, não é? Mas, e pela cultura da instituição, que a gente sempre quer ouvir o pastor ou a pastora pregando. Então, aí fica meio, para quem está aqui em cima, fica, ih, agora sou eu. Mas, enfim, no último fim de semana, eu estive no encontro de assessores e assessoras do CEBI Nacional sobre leitura feminista da Bíblia, lá em Guarulhos, São Paulo. E, gente, vocês não sabem como é maravilhoso estar com esse grupo. Não é a primeira vez que eu me encontro com o pessoal, alguns deles já estiveram aqui, inclusive, mas, assim, o fato da partilha, de partilhar com pessoas que, ainda que não é da mesma tradição nossa, mas creem no mesmo Deus, e apesar da caminhada, de uma certa forma diferenciada, é um momento de partilha, de troca de ideias, de experiências. É sempre muito bom estar com esse pessoal. E eu fui na quinta-feira e voltei na madrugada de segunda. E cheguei assim alimentada, cheguei assim super feliz de poder estar com um grupo falando de algo que faz parte da minha caminhada, e um grupo que não é da minha tradição, mas que ali naquele momento se fez minha tradição. Eram meus irmãos em Cristo. Então foi uma emoção muito grande, foi muito bom. Daí eu cheguei na segunda-feira de madrugada. Eu acho que 2 dias depois, fui levar minha filha no colégio cenecista e entrei lá para bater papo com meus colegas professores, e fiquei muito triste com a notícia que eu recebi. Um aluno nosso, adolescente, que tinha sido aluno lá do Colégio Batista, ele se suicidou. Muito jovem, né? Um adolescente praticamente, e isso nos entristeceu muito. E eu, meu sentimento de graça de Deus, pelo fim de semana que eu passei, de repente eu escuto essa notícia. E fico imaginando como a dinâmica da vida é complicado. Para a gente que diz assim, eu creio num Deus que cuida, num Deus que nada vai me acontecer. Daí eu escutando aquilo, e eu fiquei meio que sem fala, não sabia o que dizer, né? Porque ninguém sabe o que dizer nessa hora. Daí eu cheguei, naquele momento, a professora que noticiou o caso, né, o ocorrido, ela disse uma frase que me impactou. Ela disse assim, hoje a vida está se tornando insuportável. Hoje a vida está se tornando insuportável. E eu vim para casa com aquela frase no meu coração. A vida se tornando insuportável. E quando eu cheguei em casa, o pastor Wellington me ligou. Assim, tudo muito rápido, né? Eu ainda estava sob o impacto da notícia, da reflexão, graça, perda, sabe? Hoje em dia, eu escutei do menino, a gente escuta todos os dias, todas as horas, é suicídio, é filho que mata mãe, suicídio, um monte de coisa a gente escuta, e realmente a sensação que dá é que a vida está se tornando insuportável. Mas aí o pastor ligou para mim e eu disse, meu Deus, o que refleti a partir da minha experiência, o que eu vivenciei no fim de semana,
durante a semana, o que falar para a minha igreja, para os meus irmãos. E eu pensei de a gente resgatar um pouco de um tema que, às vezes, se a gente não tiver cuidado, mesmo dentro da igreja, mesmo com Bíblia debaixo do braço, Bíblia aberta, a gente está aqui na igreja compartilhando a palavra, mas ainda assim a gente esquece de uma coisa, da graça de Deus. A graça de Deus sobre todas as coisas. E eu disse, meu Deus, a gente precisa resgatar esse sentimento. Porque o mundo, de fato, anda complicado para viver. A gente entra numa neurose, a gente tem medo de sair na rua. Fulano foi assaltado, fulano morreu, fulano... Bom, a gente escuta um monte de coisa e a vida está se tornando insuportável. E então eu acredito que a única coisa que vai nos fazer continuar caminhando é a certeza da graça de Deus. Eu repito muito isso na minha sala de escola bíblica. Gente, a gente não pode perder a esperança. Em meio a essa confusão, né, a esse inferno neurótico que a gente está vivendo, eu acredito, creio, que a única coisa que a gente tem que fazer agora é resgatar esse sentimento da graça de Deus. E eu lembrei de uma pregação do pastor Paulo, eu não sei se foi numa conferência de aniversário, não sei se foi no acampamento, ele citou uma frase, ele fez uma citação de Leonardo Boff, que dizia o seguinte: graça em meio ao lixão da desgraça. Estão lembrados disso? Graça em meio ao lixão da desgraça. E ele falava com relação a isso mesmo, mesmo a gente vivendo nessa dinâmica tão horrorosa, tantos acontecimentos que nos deixam impactados, tristes, com esse sentimento de derrota, a gente nesse lixão a gente precisa sentir, perceber a graça de Deus. O fato de estarmos aqui já é graça de Deus. O fato de estarmos no domingo pela manhã, esse sol maravilhoso lá fora, e a gente optar por estar aqui, é graça de Deus. É porque a nossa experiência tem valido a pena. Então eu pensei em compartilhar um texto bastante conhecido, que está em Lucas 15. Lucas 15, de 11 a 32. Lucas 15, de 11 a 32. E esse vento não ajuda muito. Fico tirando a página aqui. Bom, achei. Bom, o texto é bastante conhecido. É o texto do filho pródigo. Eu vou tentar esta manhã, meio que... É uma tentativa de tentar me entender, né? E ser entendida. Porque eu vou tentar ler de uma forma, de uma outra perspectiva. Realmente, normalmente esse texto é lido pensando na vida familiar, nas relações. Bom, tudo vai estar no bojo, mas eu quero quero enfatizar o resgate da graça de Deus. E quando eu estava lendo esse texto essa semana, meditando sobre ele, eu disse, eu estou vendo a graça de Deus aqui nesse texto. Sabe, eu estou vendo aqui que tem muita coisa aqui para a gente poder explorar. Eu vou tentar, com a minha inexperiência, eu vou tentar partilhar com a igreja aquilo que eu senti ao ler o texto. Mas eu vou fazer da seguinte forma, eu vou ler por partes. Eu leio uma parte e pontuo minhas considerações. E vocês vão se alimentando aí, tentando entender o que eu estou querendo dizer. Vou tentar ser entendida, ser compreendida nesta manhã. Oremos, né? Pai querido, nós te louvamos por esse momento de estarmos aqui, Senhor, nesse momento de partilha, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja nos orientando, esteja falando à tua igreja, falando aos nossos corações. E que a tua palavra possa encontrar morada em nossos corações e que nós possamos colocar em prática todos os dias da nossa vida. Abençoa o pessoal que está chegando, teus filhos que estão retornando de Feira de Santana, para junto, logo mais à noite, a gente poder compartilhar da alegria daquilo que foi partilhado lá em feira. Abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu vou ler, como eu disse, eu vou ler por partes e vou fazendo algumas pontuações. Lucas 15, 11 a 13. 13 a primeira parte. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte de bens que me cabe.
e o pai fez para ele, e o pai fez para eles a partilha de seus bens. Poucos dias depois, o filho mais moço, tendo juntado dinheiro, partiu para uma região longínqua. Bom, gente, primeira pontuação. Quem já não sentiu vontade na adolescência de botar a mochila nas costas e sair por aí atrás de liberdade? É o momento em que a gente se sente dono do nosso próprio nariz. A gente ganha uma autonomia, né? Eu vou sair por aí, vou botar a mochila nas costas. Eu mesma já senti. Não fiz não isso, mas eu senti vontade quando era adolescência, de botar a mochila nas costas e sair por aí. Porque é aquela sensação de liberdade, de eu posso, agora eu sou dono do meu nariz. E foi isso que o filho mais moço fez. E com um detalhe, ele era filho de um rico fazendeiro. Imagina esse jovem que ele aprontou. Deve ter ido para o Rock in Rio, deve ter ido para tanto lugar, enfim, deve ter curtido muita vida. Bom, enfim, ele saiu daquela zona de segurança, né? Disse, pai, eu tô cansado, a sua fazenda é maravilhosa, tem muito dinheiro aqui, mas eu quero pegar esse dinheiro e conhecer outras coisas, conhecer coisas novas, né? Namorar bastante, dançar, curtir, fazer outras coisas mais. O pai dele, com muita... Pegou lá, dividiu a herança. Tudo bem, mandou ver, tome a sua parte e vai embora. E ele foi. Essa é uma vontade que muitas vezes a gente sente. Quando a gente está no local, até mesmo na igreja. Diz, eu quero viver outras experiências. A igreja não é suficiente para mim, eu quero outras coisas. Mas o que aconteceu? Qual o resultado desse desejo? O que aconteceu com esse filho na terra distante? Muito distante. O que aconteceu com ele? No próximo versículo, que ainda é a continuação do 13, vai até o 16, a continuação é a seguinte. E aí dissipou os seus haveres numa vida desregrada. E quando acabou de gastar tudo, uma grande fome sobreveio naquela região. E ele começou a passar necessidades. Foi posto a serviço de um dos cidadãos desse país, que o enviou para os seus campos a guardar porcos. Ele bem que gostaria de encher o ventre com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Está vendo, gente? Que doideira aconteceu com ele. Ele estava se achando, né? Ele partiu para a vida e estava tendo uma porcaria de vida. No popular, estava uma porcaria de vida, porque ele estava aqui no meio dos porcos. E os porcos estavam muito mais felizes, digamos assim, do que ele. Porque ele estava com tanta fome, que ele queria até comer, é lavagem que chama, né? Que é do interior, lavagem, né? Que nem isso sobrava para o coitado. O que acontece quando a gente quer viver uma coisa de forma irresponsável. Ele tinha tudo, resolveu sair e passou por tudo isso. Eu fiquei duas palavras que me chamou a atenção: grande fome, e nessa parte que diz, mas ninguém lhes dava. Fome, eu pensei nessa palavra fome de uma forma mais complexa. Quais são as fomes que a gente tem, que muitas vezes nos faz sair da igreja? Será que é uma fome legítima? É uma fome que lá fora vai nos satisfazer? No caso do filho, eu vi esse jovem saiu com essa fome. Só que ele tinha um alimento, mas que era o dinheiro. E esse acaba. Dinheiro a gente vai tirando e acaba. Ele continuou com fome. E foi parar no meio dos porcos. Os porcos estavam sendo saciados e ele não. E eu pensei nessa palavra fome como algo muito, muito interessante para a gente refletir na nossa vida. Quais são as fomes que eu sinto e que eu preciso deixar o local de onde eu estou para ir para outro local? Será que lá eu vou ser saciado? Porque a gente vive num contexto que nada agrada. É um contexto muito dinâmico. Se a gente vai para a tecnologia, a gente hoje tem um tipo de um celular, amanhã já é outro. A gente nem aprende a mexer. Pelo menos comigo acontece isso. A gente nem chega a aprender a mexer, já tem que mexer em outro. E lá vai a internet, o computador, as informações
corre de uma forma muito dinâmica e a gente está nessa que nunca nada satisfaz a gente. E a gente somos cobrados, corremos atrás, não conseguimos atingir, nos sentimos insatisfeitos. Eu vi esse filho em muitos de nós, com muita fome de um monte de coisa que a gente acha que lá fora vai nos satisfazer. E eu pensei que o que cabe aqui, gente, para alimentar a nossa fome é a graça de Deus. Porque a gente chega lá fora, atrás de suprir a nossa fome, e o que a gente encontra é motivo mais para a gente sentir mais fome ainda. E aí eu pensei aqui também que a graça de Deus é o que nos alimenta. No próximo, vamos ver o que acontece no próximo versículo, que é o de 17 a 19. Eu trouxe esse papel como cola, viu, gente? Porque se eu esquecer de alguma coisa, aí tem um papel para colar, né? Aí eu botei aqui assim. Bom, é o versículo 17 a 19. Então, caindo em si, disse a si mesmo: quantos operários de meu pai têm pão de sobra, enquanto eu, aqui, morro de fome? Vou ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus diaristas. Gente, agora ele se deu conta do que fez. E deu uma baixa. Eu não quero mais nem ser seu. Não precisa me tratar como filho. Me trata como diarista, pelo menos, mas me aceita de volta. Na realidade, ele estava ensaiando, lá no meio da porcalhada dele lá, ensaiando o que ia dizer para o pai. Sabe aquelas pessoas que às vezes saem da igreja, né? Aí volta. Como é que vão me receber? Né? E volta. É bem verdade que tem uns irmãos bem toperinha, né? Que fica tratando a pessoa com uma indiferença, né? Com uma frieza. Mas Deus não. A gente chega, o Espírito de Deus nos acolhe. Então eu pensei nesse filho também. Agora tem uma outra coisa interessante aqui, né? Quando ele se dá conta, ensaia a fala para o pai. O que é que eu vou dizer para o meu pai? Vou dizer assim, assim. Foi complicado. Ele disse: eu não quero ser filho, me trata como um dos seus empregados, dos seus diaristas. Mas quando ele falou o seguinte, é que eu até frisei, quando ele disse assim: já não mereço ser chamado teu filho. Aí eu pensei nos dois verbos, fazer e ser. E foi tipo de uma viagem assim. Eu pensei que quando ele ensaiou, dizendo como iria falar com o pai, ele mudou a posição de culpa dele. Porque, na realidade, ele estava aqui num sentimento de culpa, numa luta interior muito grande. Ele disse: caramba, gastei tudo que eu tinha, vou voltar com a cara mais lisa, sem dinheiro, então o que eu mereço é virar empregado mesmo, deixar de ser filho e voltar empregado. Isso era a ideia dele. Ele estava naquele sentimento de culpa. Mas a minha sacada aqui nesse versículo foi o seguinte: quando ele disse ser, é o fazer e ser. O fazer, vou ver se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. O fazer, eu faço, ou você faz, e eu te acuso, você fez. Né? E fica aquela coisa na minha mente: eu fiz, eu sou culpada, e a gente fica dando aquela. E começa aquele pensamento neurótico: eu sou culpada, aquele sentimento de culpa corroendo a vida da gente. Mas quando eu digo, eu quero deixar de ser filho, esse ser, o verbo ser, significa dizer que eu sou o ser humano, você é. Então, quando a gente passa para a via do ser, eu estou dizendo o seguinte: eu estou me conciliando com o ser humano. Eu estou tendo consciência que enquanto eu sou ser humano, não importa se eu sou certinha e o outro é erradinho. Nós nos igualamos, a nossa consciência nos coloca frente a frente na condição de humano. E quando eu sou humana, o erro do outro, ou até mesmo meu erro, eu consigo assimilar melhor. Vou dar um exemplo mais prático. Quando a gente pratica alguma coisa que a gente sabe que não está certo, e aqui ninguém é perfeito, todo mundo aqui pratica um monte de besteira, né? Então, quando eu pratico as minhas besteiras, que encontro no outro
aliás, quando o outro pratica uma besteira que eu também pratiquei, o meu olhar é mais leve, eu me uno a ele. Eu disse a ele também, eu até consigo entender, eu consigo me aproximar, eu consigo ver aquele erro de uma forma mais branda, digamos assim. Ainda que continue erro, eu digo, não, é o meu erro, mas eu consigo entender. Quando é alguma coisa que o outro pratica, que eu não pratiquei, eu me sinto, o outro fez, não fui eu. Meu olhar é severo com relação ao outro. Então, nesse texto aqui, nesse versículo, eu vi isso. Eu vi quando ele diz, deixa eu ser, eu quero deixar de ser seu filho para ser seu diarista. E eu pensei nesse verbo ser de forma mais profunda, o ser humano. A gente aqui se une, se conscientiza que somos seres humanos. E seres humanos está passível de erro, porque é a pessoa fraca, miserável, humana. E o olhar de Deus sobre nós é esse. Imagina se o olhar de Deus fosse um olhar como de muitos de nós. Acho que não tinha ninguém na igreja, porque estava todo mundo, todo mundo tinha saído, né? Porque as nossas sujeiras. Mas, enfim, o olhar de Deus, não estou dizendo que Deus nos apoia. Não estou dizendo isso, estou dizendo que o olhar de Deus, nesse momento, é o olhar da graça. E a gente precisa, tanto aquele que está precisando, que está vivendo, que não está conseguindo viver a culpa, o sentimento de culpa que magoa, que mata, que adoece, esse precisa lembrar da graça de Deus. Ou aquele que vive na igreja para acusar o outro. Gente, é uma coisa horrível, fica apontando o erro do outro. Parece que é um semideus, né? Ou um quase Deus, que acha que não erra. Então, eu acho que a gente precisa resgatar esse sentimento, a existência, de fato, da graça de Deus. Porque a gente vai viver a vida de uma forma diferente. Apesar de estarmos no lixão da desgraça, a graça de Deus é derramada nesse lixão. E a gente precisa caminhar a partir dessa concepção. A próxima parte é quando ele finalmente encontra o pai. Eu fico imaginando esse encontro. Né? Aí no versículo 20 e 21. E foi ter com seu pai. Ainda estava longe, quando o pai o avistou. E foi tomado de compaixão. Correu, se lhe lançou ao pescoço e o cobriu de beijos. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Sabe o que eu vi aqui? O religioso, né, o crente, quando fica buscando formas de aliviar o seu pecado, ele fica... Não tem aqueles religiosos que tudo para ele é pecado? Viveu uma vida lá fora, uma bagaceira, como diz a história, né? Aprontou 1001 coisas, mas quando chega na igreja, ele não consegue conviver com nada que fuja da norma. Não consegue visualizar. Esse filho estava com esse sentimento. Ele sabia, estava consciente do que ele tinha feito. E chegou o pai beijando, abraçando. Olha que coisa incrível. O cara torrou tudo do pai, da herança, voltou. O pai foi correndo. O texto fala que o pai foi correndo para ele, abraçou, beijou. E ele tudo sem graça. Pai, deixa eu ficar como seu diarista. Mas aí... Então, assim, esse sentimento de dizer assim, eu não mereço, né? Eu não mereço. E esse é um sentimento que tortura o ser humano. Quando você caminha na vida, ainda que você está na igreja, você ouve e discursa sobre o perdão de Deus, mas o seu ser não se perdoa. Você nunca acha que você é digno de ter sido perdoado por aquela falta lá atrás. E você vive uma vida vazia, uma vida religiosa, uma vida que você não consegue contemplar, celebrar a felicidade de ter um Deus na sua vida. Porque você vive você vive sofrendo com esse sentimento de culpa. E esse filho, ele estava a ponto de viver essa vida. Porque imagina o dia dele na fazenda. Porque ele tinha o outro irmão. O outro irmão estava lá, né, na dele. Depois a gente vai ver o que o irmão pensa. Mas estava todo mundo estruturado como ele deixou. Ele volta arrasado, quebrado. Né? Então, assim, ele volta
Então, às vezes a gente vê muito isso. O irmão sai da igreja, pronto, quando volta todo, sabe, censura todo mundo. O sentimento de censura, mas por trás desse sentimento de censura tem um sentimento de culpa, de sofrimento. Ele não consegue conviver com nada. Então, eu digo, gente, nesse momento, também é importante a gente resgatar o sentido da graça. Porque a graça, ela libera. A gente sabe que a graça de Deus, esse pai foi esse Deus. Ele voltou para casa, voltou para a comunhão, o perdido foi reencontrado. Eu acho que essa dinâmica da vida cristã é assim mesmo.